Boa tarde a todos e a todas. Na semana passada, nós estudamos um pouco a respeito da escola budista mais antiga, a Theravada, presente hoje, sobretudo, no Sudeste Asiático. E lemos o primeiro capítulo do Dhammapada, ou Caminho da Sabedoria, escrito no idioma Pali do Nepal, que era a língua falada por Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Este livro é dividido em 26 capítulos, formados por 423 estrofes, que totalizam mais de 1.200 versos, e tratam, sobretudo, da ética e da psicologia, ou seja, de como a conduta mental e as ações dos seres humanos podem levá-los a experimentar a iluminação do nirvana ou o sofrimento do samsara. Hoje vamos ler e comentar mais algumas passagens do Dhammapada. Terceiro capítulo do coração. Este coração volúvel e vacilante, difícil de guardar, difícil de refrear, o homem inteligente endireita, assim como o armeiro a seta. Qual um peixe tirado de seu meio aquoso e lançado sobre a terra firme, debate-se este coração para furtar-se ao domínio de Mara. Mara é aquele demônio que tentou o Buda enquanto ele estava meditando, né, na floresta, antes de receber a iluminação. A mente é difícil de conter, é ligeira, esvoaça para onde lhe apraz. Dominá-la é bom. Uma mente domada é conducente à felicidade. No idioma japonês, existe a palavra kokoro, que significa coração, numa tradução literal. Porém, kokoro também quer dizer a mente. No contexto desse sutra, o verso inicial, este coração volúvel e vacilante, liga-se a este outro verso. A mente é difícil de conter, é ligeira, esvoaçada, esvoaça para onde lhe apraz. Mantendo essa mesma ambiguidade, né, da palavra, que pode ser traduzida como coração ou como mente. Dominá-la é bom. Uma mente domada é conducente à felicidade. Aqui, neste texto transmitido oralmente por Buda e seus discípulos, nós encontramos um eco do Bhagavad Gita hindu, em que Krishna diz a Arjuna que é mais fácil dominar os ventos do que dominar a própria mente. O pensamento é muito difícil de ver, sutil ao extremo e esvoaça para onde lhe apraz. Que o homem inteligente o guarde. Um pensamento preservado é conducente à felicidade. Indo longe, vagueando solitária, incorpórea, sediada na cavidade do coração, assim é a mente. Os que controlam a mente são liberados dos liames de Mara. Mara, na literatura budista, é mais ou menos equivalente a Maya, né, na literatura védica, ou seja, a ilusão, a tentação. Aquele cujo coração é instável,
aquele que não conhece o bom Dharma, ou seja, a sabedoria, aquele cuja confiança vacila, a sabedoria deste, a plenitude não alcança. Aquele cujo coração está livre da luxúria, aquele que não tem perplexa sua mente, aquele que suprimiu o bem e o mal, ou seja, todas as dicotomias, todos os juízos de valor, não há temor para este vigilante. Compreendendo que este corpo é tão frágil quanto uma jarra, estabelecendo este coração tão firme quanto uma cidadela, que ele ataque Mara com a arma da sabedoria, que ele proteja sua conquista e que do apego se livre e que do apego livre se mantenha. Dentro em breve, este corpo jazerá sobre a terra, desprezado, destituído de consciência, qual um touro podre. O que quer um inimigo possa fazer, o que quer que um inimigo possa fazer ao seu inimigo, ou um odiento a um odiento, pior ainda lhe fará um coração mal dirigido. Assim como no Bhagavad Gita é dito que a mente pode ser o maior dos amigos e também o pior dos inimigos. O que nem mãe, nem pai, nem outro parente qualquer pode fazer, da melhor maneira lhe fará um coração bem dirigido. Vamos ler agora o capítulo 4, intitulado Das Flores. Eu estou utilizando esta versão do Dhammapada, traduzida diretamente do Pali por Nissim Cohen. Este livro foi publicado pela editora da Palas Athena. Quem conquistará esta terra e o mundo do Rei da Morte e este mundo de deuses? Aqui há uma referência ao Rei da Morte. Então, vamos ver o que o Nissim Cohen nos fala a respeito dele, de Yama, ou Yamaraja. Yama representa um elemento da antiga crença popular indiana, que o budismo reteve e transformou, imbuindo-o de novas características. Velhice, doença e a morte que se aproxima são os seus mensageiros, enviados como advertências aos homens para não levarem vidas descuidadas e imorais. Ao morrerem, os homens são examinados quanto à atenção que teriam dispensado a estes mensageiros. Se não dispensaram, são então despachados aos vários infernos apropriados. Assim como na Divina Comédia de Dante, há vários círculos do inferno, no imaginário budista e védico, há também vários planetas celestiais e vários planetas infernais. Yama, assim, representa, em termos populares e mitológicos, a ideia budista de que as ações morais de um homem inevitavelmente trazem suas apropriadas recompensas ou penalidades. Agora, o verso fala também no mundo dos deuses. No caso, são os devas, os 33 milhões de semideuses da mitologia indiana, que o budismo conserva.
embora no budismo não exista a ideia de um Deus absoluto, seja no sentido impessoal, como Brahman, seja no sentido pessoal, como Krishna, o budismo é agnóstico, digamos assim, ou não teísta, para usarmos uma expressão mais exata. Embora o budismo seja não teísta, ele mantém toda essa legião de semideuses e demônios, que funcionam, sobretudo, como personagens alegóricos, uma vez que um budista não irá prestar reverência aos devas. Quem colherá a bem ensinada senda da virtude, assim como o perito, o jardineiro, colhe uma flor. Um discípulo conquistará esta terra e o mundo do rei da morte, e este mundo dos deuses. Um discípulo colherá a bem ensinada senda da virtude, ou seja, o nobre caminho óctuplo, assim como o perito jardineiro a uma flor, sabendo que este corpo é qual espuma, tendo compreendido perfeitamente sua natureza miragem, que ele quebre as setas floreadas de Mara e vá para além da vista do rei da morte. Aqui, quando o verso fala na natureza miragem do mundo, nós temos implícitas as ideias budistas de impermanência e também dos 4 males da existência humana: o nascimento, a velhice, a doença e a morte. Enquanto está um homem colhendo flores, com o coração absorto em prazeres, a morte vem e o arrebata como uma torrente a um vilarejo dormente. Enquanto está um homem ansiosamente colhendo flores, com o coração absorto em prazeres, e insaciado ainda em sua sede, a morte vem e o põe sob o seu poder. Assim como uma abelha que, sem danificar a flor, sua cor ou perfume, suga o néctar e se afasta, assim devem os sábios perambular pelas aldeias, sem nenhum apego. Não as faltas dos outros, não o que foi feito e não feito pelos outros, unicamente seus próprios feitos, cumpridos e não cumpridos, deve alguém considerar. Qual uma bela flor brilhante, mas sem fragrância, assim infrutífera é a bem falada palavra daquele que não a pratica. O que nos faz lembrar de um famoso sermão do Padre Vieira, em que ele fustiga a ordem dos dominicanos, dizendo que em seus sermões eles usavam belas palavras, mas eram incapazes de transmitir com convicção a fé cristã aos seus fiéis. Qual uma bela flor, brilhante e perfumada, assim frutífera é a bem falada palavra daquele que a pratica. Assim como de uma pilha de flores, grinaldas muitas podem ser feitas, assim também por um homem nascido mortal, muito bem pode ser feito. A fragrância das flores não vai contra o vento, tampouco do tagara. Tagara é um tipo de arbusto, jasmim ou sândalo. Mas do bom homem, a fragrância vai contra o vento.
seu perfume dissemina por todos os quarteirões o homem virtuoso. Sândalo, tagara, ou mesmo lótus e jasmim. Destes todos os tipos de fragrância, é suprema a fragrância da virtude. Há uma referência ao lótus, que é muito importante na simbologia, tanto védica quanto budista, já que a flor de lótus nasce nasce do barro, né? De um pântano, de um lago, né? Cheio de barro. E, no entanto, ele sai das águas e, quando ele abre, as suas flores estão límpidas. Ele não se contamina com o barro à sua volta. Daí o lótus ser um símbolo de pureza e mesmo da alma. Fraco é este perfume que do tagara e sândalo vem, mas sublime é o perfume do virtuoso, que se eleva até os deuses. Daqueles possuídos de virtude, que vivem diligentemente e que estão libertos pelo correto conhecimento, o Mara, o caminho não lhes descobre. Assim como sobre um montão de refúgio na estrada jogado, o lótus lá pode crescer docemente, fragrante e delicioso. Assim também, entre o refúgio humano, os cegos mundanos, brilha com sabedoria o discípulo do perfeitamente iluminado. Vamos agora a um outro capítulo, intitulado Do Consumado, ou Arhat. O que significa Arhat? Segundo uma nota do próprio Nissim Cohen, Arhat, literalmente o merecedor, também o consumado, é um termo usado no budismo Theravada para se referir a uma pessoa que alcançou o estágio final do progresso espiritual, ou seja, que ingressou no Nirvana. 4 estágios de realização espiritual eram distinguidos. Sotapanna, o adentrador da corrente. Sakadagami, o que retorna ainda uma vez ao mundo do Sansara. Anagami, o que não retorna. E Arahant, ou Arhat, alguém no qual todos os cancros, né, todas as manchas, todas as nódoas kármicas foram extintas. O estado de Arhat é expresso frequentemente em fórmula de ocorrência reiterada, a mais conhecida das quais é: destruído está o renascimento, vivida está a casta vida, feito está o que havia para ser feito. Após esta presente vida, não há além. O estado de iluminação, ou Arhat, não está restrito pela idade ou sexo. Na verdade, houve tempo que sim. No Tibete, por exemplo, acreditava-se que apenas pessoas do gênero masculino poderiam atingir a plenitude espiritual. E uma praticante budista, né, uma princesa chamada Tara, não se conformava, né, com essa restrição. Os sacerdotes diziam a ela que ela precisava renascer em corpo masculino para só então poder entrar no Nirvana. E Tara responde que não, eu vou entrar no Nirvana com corpo de mulher,
e consegue. E ela se torna Aryatara, que até hoje é uma das divindades budistas mais cultuadas, né? No Tibete e fora do Tibete, nos centros de Dharma que seguem o ensinamento tântrico. E na China e no Japão, nós temos duas figuras femininas. No Japão, a Kannon, e na China, a Kuan-Yin, que são duas bodhisattvas. Na verdade, a mesma bodhisattva, com dois nomes diferentes, que representa, sobretudo, a compaixão. O estado de iluminação, ou arhat, não está restrito, né, pela idade ou sexo. Há um exemplo do cânone de um menino de 7 anos que atingiu este estado. Muitas mulheres são nominalmente mencionadas nos antigos textos como sendo arhats. São conhecidos uns 500 homens arhats, em sua maioria eram bhikshus, né, ou discípulos. Mas são mencionados também mais de uma dezena de arhats leigos. Muito bem. Então, do consumado. Para aquele que tenha completado sua jornada, para aquele que é livre de tristeza, para aquele que de tudo está liberto, para aquele que de todos os laços tenha desfeito, a febre da paixão não haverá de ser. Que laços são esses? Diz o Nissim Cohen, na nota 29. Existem 4 laços: ganta, cobiça, má vontade, apego ou indulgência em ritos e cerimônias, e ainda o fanatismo dogmático. São os quatro cancros, os 4 laços. Os contemplativos empenham-se em morada, eles não se aprazem. Como cisnes abandonando a lagoa, abandonam eles morada após morada. Eles, para os quais a acumulação de possessões não há, que conduzem a contento o alimento que tomam, e cujo pasto é a libertação, o vazio, o incondicionado, ou seja, o nirvana, seu curso é difícil de ser traçado, como o dos abutres no ar. Aqueles cujos cancros estão exauridos, vamos de novo ler a nota correspondente. Então, a palavra sânscrita, asvara, ou em pali, asava, literalmente influxos, traduzido ainda como manchas, corrupções, cancros, são vistos no pensamento budista como intoxicantes da mente humana e que impedem o progresso espiritual. Nos escritos mais antigos, são 3: sensualidade, ou kama, vir a ser ou devir, bhava, e ignorância, avijja. Mais tarde, um 4º foi acrescentado: o ponto de vista falso, ditthi. A extinção dos avasas, as avas, era tida como constituindo o estado de arhat. Daí os sinônimos para arhat: anasava, an mais asava, alguém que não tem cancros, ou kinashava, kina mais achava, alguém cujos cancros estão destruídos. Então, aqueles cujos cancros estão exauridos
do que sustenta a existência, aqueles cujos cancros estão exauridos, do que sustenta a existência é independente, e cujo pasto é a libertação, o vazio, o incondicionado, seu caminho é difícil de ser traçado, como o dos abutres no ar. Aquele cujos sentidos foram acalmados, quais cavalos pelo cocheiro domados, que do orgulho se desfez e livre está dos cancros. Até os deuses invejam-no como tal. Aqui essa imagem da carruagem, ela já está presente no Bhagavad Gita, não é? Em que os cavalos representam os sentidos, a carruagem representa o corpo humano, Arjuna representa a mente e o intelecto, né, do ser humano, e Krishna é a presença do divino, sendo que Krishna é o condutor, né, da quadriga de Arjuna. Então, é essa presença divina que acaba dirigindo o corpo, a mente e os sentidos de Arjuna, até levá-lo à sua iluminação. Também nas cartas do tarô, no arcano número 7, nós temos a figura do carro, que tem o mesmo simbolismo. Há um verso ainda que diz: até os deuses invejam-no como tal. Por que os deuses invejam ascetas muito avançados espiritualmente, por exemplo? Um deva pode viver 100 milhões de anos, mas um dia o seu karma termina e ele volta a reencarnar, volta ao ciclo do samsara. E como ele não acumulou nenhum mérito, nenhuma virtude, ele pode reencarnar como uma barata, um pé de couve, uma formiga, um gato. Não há nenhuma garantia de que ele voltará como um ser humano. Já um asceta avançado, ele pode atingir a imortalidade, o nirvana, e nunca mais renascer aqui. Por isso que em muitas histórias hindus, nós lemos relatos de deuses invejosos, principalmente Indra, que colocam os eremitas em tentação, enviando belas ninfas celestiais, né, apsaras, para dançarem em frente a eles, ou oferecem luxuosos jantares, ou qualquer outra coisa que seja apetecível aos sentidos, de modo a tirar os ascetas do seu estado de meditação. Prosseguindo a leitura. Ele é imperturbável como a terra, como o pilar, assim é o virtuoso. Ele é como uma lagoa livre de lama. Não existe para o de tais qualidades o samsara. Calmo é o seu pensamento, calmos sua palavra e feito. Assim é a calma daquele que se emancipou pelo perfeito conhecimento. Aquele que não é crédulo e conhece o incriado, ou seja, o nirvana, e rompeu todos os liames, que pôs fim à ocasião do bem e do mal, que renunciou a todos os desejos, é deveras o mais excelente dos homens. Seja na aldeia ou na floresta, no vale ou na colina, onde quer que os arhats residam, delicioso é este sítio. Encantadoras são as florestas onde o mundano não se deleita. Os isentos de paixão lá se deliciarão, porque prazeres sensuais eles não procuram.
Neste capítulo, né, do Dhammapada, é realçada a ideia da busca direta pelo nirvana. Então, o Arahat é aquele que se tornou perfeito. Na verdade, ele sempre foi perfeito. Ele apenas descobre a sua perfeição e atinge um pleno estado búdico. Daí, ele não retorna mais a este mundo. E este é o objetivo do budismo Theravada, diferente do budismo Mahayana, que nós estudaremos na semana que vem. No budismo Mahayana, não há esse ideal de redenção individual. Por compaixão a todos os seres sencientes, alguém realizado espiritualmente no budismo Mahayana, ele se recusa a entrar no nirvana. Ele permanece reencarnando no samsara, embora não tenha nenhum motivo kármico para isso. Ele reencarna como bodhisattva, para ajudar os outros seres humanos a atingirem a libertação. Bem, vamos ler mais 2 capítulos. O 13, intitulado Do Mundo. Que o homem não sirva aos fins indignos, que ele não viva em remissão, que o homem não siga pontos de vista falsos, que ele não seja do mundo a sustentação, ou seja, que ele não seja cúmplice, né? Vamos dizer assim, cúmplice ou participante de todas as mentiras, de todos os crimes, de todas as infâmias que acontecem à nossa volta, ou mesmo da mera ignorância. Que o homem se esforce, que ele esteja livre de intoxicação, que ele viva na prática da retidão. Vivendo na virtude, vive ele na felicidade, em ambos os mundos, neste e no seguinte. Em vários textos do Dhammapada, há referência à vigilância que o praticante budista deve ter. Há um clássico Vaishnava hindu chamado o Upadeshamrita, o néctar da instrução, que tem um ensinamento muito parecido. Logo no primeiro mantra desse texto, é dito assim: uma pessoa sóbria, que é capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os desejos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Ou seja, alguém que tem pleno controle da mente e dos sentidos já é um mestre realizado e está autorizado a fazer discípulos em toda parte. Este ensinamento é comum ao budismo e ao hinduísmo. Que o homem se esforce. Perdão, nós já lemos. Que o homem viva na prática da retidão, que ele não viva naquela de corrupção. Vivendo na virtude, vive ele na felicidade, em ambos os mundos, neste e no seguinte. Que alguém o veja como uma bolha de sabão, que alguém o veja como uma miragem. Quem assim olhar o mundo, o rei da morte não vê. O rei da morte é Yamaraja, e essa bolha de sabão é impermanência. Venham, olhem este mundo que se assemelha a uma cintilante carruagem real. Nele os olhos afundam, mas para os discernidores,
apego nele não há. Aquele que, tendo sido antes negligente, após torna-se vigilante, ele este mundo ilumina, qual lua de nuvens liberta. Aquele cuja má ação feita cobre com boa ação, ele este mundo ilumina, qual lua das nuvens liberta. Em trevas está este mundo, poucos são os que aqui com clareza veem. Como pássaros libertos do cativeiro, são escassos os que vão ao céu. Vão os cisnes na trilha do sol. Aqui é uma nota que vale a pena a gente ler. No hinduísmo, o cisne é o nome místico do ser emancipado que vai ao sol e não mais renasce. Ele tem poder mágico, né, um siddhi, que é conseguido pelo desenvolvimento mental, possibilitando a este voar através do ar, andar sobre a água, assumir múltiplas formas, etc. Tais tipos de poderes são psíquicos e supranormais, mas não miraculosos. Cisne, em sânscrito, se diz Hansa. Daí que o Swami Yogananda era chamado de Paramahansa. Param, em sânscrito, quer dizer grande, e Hansa, cisne. Então, Yogananda era um grande cisne, né? Uma grande alma realizada. Vão os cisnes na trilha do sol. Magicamente, o espaço atravessam, tendo conquistado Mara e suas hostes. Os sábios desse mundo se separam. A pessoa que transgride um só preceito, que profere falsidades, que é indiferente ao mundo além, não há mal que ele não possa fazer. Que preceitos são esses? Vamos lá. É o código disciplinar dos bhikshus, né, dos discípulos budistas, que consiste de mais de 200 ofensas ou regulamentos, na ordem descendente de seriedade, o que é recitado nos dias de lua cheia e lua nova, perante a comunidade reunida nos diversos mosteiros. Um bhikshu que esteja culpado de uma destas ofensas confessa a matéria e recebe a punição apropriada ou absolvição. Tanto no budismo quanto no hinduísmo, há uma série de coisas que devem ser evitadas, né, por serem consideradas ofensas. E conforme o grau de gravidade dessas ofensas, alguém pode ser, inclusive, expulso da comunidade. Em verdade, os avarentos ao mundo dos deuses não vão. Parece aquela frase de Jesus Cristo, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que Buda diz: em verdade, os avarentos ao mundo dos deuses não vão. Os tolos, caridade certamente não prezam, mas o sábio, na liberalidade se compraz, e, por meio dela, no outro mundo, feliz se faz. O exclusivo reinado da terra, a ida ao céu, o domínio sobre todos os mundos, melhor que estes é a recompensa na entrada da corrente, que vem a ser a Sotapati, né, em sânscrito.
termo técnico para o primeiro estágio dentre 4 no caminho que conduz ao Nirvana. O Sotapanno terá mais 7 nascimentos até atingir o estado do Arhat e a emancipação. E para finalizarmos o nosso estudo do Dhammapada, vamos ler o capítulo 14, do Buda, o Iluminado. Aquele que sua vida novamente não conquista, cuja vitória ninguém alcança neste mundo, ele, o Buda, de esfera ilimitada e sem rasto, por que trilha vós podereis da sua conquista afastá-lo? Naquele em quem não há o desejo sedutor, envolvente, que possa, para qualquer lugar, desviá-lo, ele, o Buda, de esfera ilimitada e sem rasto, por que trilha vós podereis da sua conquista afastá-lo? Ou seja, quem já atingiu o estado de budeidade, nada mais o afastará desse estado. Aqueles que são dados à meditação, que são firmes, que na paz do retiro se deleitam, estes seres plenamente atentos e perfeitamente iluminados, até mesmo os deuses invejam. Raro é o nascimento como ser humano. Difícil é a vida dos mortais. Difícil é ouvir o sublime Dharma. Raro é o aparecimento do Buda. Começando com o primeiro verso. Raro é o nascimento como ser humano. Há uma imagem de origem védica, que os budistas também utilizam, que diz que a nossa chance de renascermos em corpo humano é a mesma chance de uma tartaruga que está no fundo do mar, ao vir para a superfície e colocar a cabeça para fora d'água, a ter a sua cabeça envolta por uma guirlanda de flores, levando em conta, né, a extensão do oceano, o número de tartarugas e um número hipotético, né, de guirlandas de flores que possam estar flutuando no mar, a chance de receber um novo corpo humano é quase próxima a zero, né? Nós precisamos acumular muitos méritos para recebermos um novo corpo humano. Além disso, difícil é ouvir o sublime Dharma. Por quê? Se nós pensarmos na humanidade hoje, 3/4, né, da população mundial vivem na quase absoluta miséria, né? Se pensarmos na África quase inteira, na América Latina, em boa parte da Ásia, mesmo em vários lugares da Europa, mesmo em cidades norte-americanas como Nova York, os bolsões de miséria são muito superiores à quantidade de pessoas que têm um nível de vida razoável. E quem vive na extrema miséria está preocupado em comer. Dificilmente essa pessoa terá acesso a livros de sabedoria, a monges, a almas iluminadas, enfim. Essa pessoa passa a maior parte do tempo lutando pela própria sobrevivência e de seus filhos e de seus familiares, e não tem sequer tempo para pensar em um caminho espiritual, ainda mais se pensarmos nas jornadas de trabalho, né? Por exemplo, na Coreia do Sul, 60 horas de trabalho semanais, né? No Japão, na China, em outros países asiáticos. Mesmo no Brasil, onde o trabalho informal, né, também tem
duração indeterminada, você pode trabalhar 12, 14, 16 horas, a legislação trabalhista está sendo destruída, enfim. Essas pessoas não têm tempo ou condições de ter acesso ao Dharma. Por outro lado, naquela minoria, né, da população mundial que tem condições financeiras, de saúde e intelectuais para conhecerem o Dharma, muitas não estão interessadas. De repente, eu posso ser uma pessoa rica, saudável, culta, inteligente, eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas eu não estou procurando o Dharma, eu não quero saber do Dharma. Então, o número de pessoas, né, que têm todas as condições necessárias para conhecerem e praticar o Dharma é um número pequeno. Daí que é uma chance muito preciosa, né, que não pode ser desperdiçada. Quem mora na cidade de São Paulo, por exemplo, pode até escolher. Eu gosto mais do budismo tibetano. Não, eu prefiro o Zen. Não, eu quero Theravada. Eu gosto dos Hare Krishnas. Não, eu quero ser taoísta. Tem todas as opções. No entanto, pouquíssimas pessoas, né, vão atrás desses caminhos espirituais. Então, prosseguindo. Raro é o nascimento como ser humano. Difícil é a vida dos mortais. Difícil é ouvir o sublime Dharma. Raro é o aparecimento de Budas. Na feitura de qualquer mal, o cultivo do bem, a purificação do coração, este é o ensinamento dos Budas. Paciência e aturamento são a mais alta prática ascética. Nirvana é supremo, dizem os Budas. Em verdade, aquele que injuria a outros não é um recluso, nem o que fere outros é um asceta. A ideia de não violência é básica, né? Não insultar, nem injuriar, e continência conforme o código disciplinar a que nós já nos referimos. É moderação no comer e morar em reclusão. É deter-se em elevada contemplação. Este é o ensinamento dos Budas. Nem com uma ducha de moedas de ouro se acha para os prazeres sensuais satisfação. São de gozo temporário e geradores de dores. Tendo o inteligente assim entendido, mesmo em prazeres celestiais, encanto ele não acha. Na destruição do desejo se deleita o discípulo do plenamente iluminado. A uns tantos refúgios as pessoas vão, às montanhas e florestas, aos jardins e árvores e santuários, quando de medo elas são tomadas. Esta, na verdade, não é um seguro refúgio. Este não é o melhor refúgio. O homem não se liberta de todos os males ao se abrigar neste refúgio. Aquele que, tendo ido ao Buda, ao Dharma e à Sangha como refúgio, vê com plena sabedoria as 4 nobres verdades. Estes são os 3 tesouros do budismo. O Buda, que é o professor, o mestre, enfim, aquele que nos orienta, né? Pode ser um swami, pode ser um lama budista, pode ser um líder espiritual, além do Buda histórico, é claro, e de todas as hierarquias de Budas, né, que existem no plano cósmico. Mas Buda pode ser traduzido aqui como mestre. Dharma é sabedoria, é o caminho a ser percorrido. E a Sangha, ou a ordem, é a comunidade dos discípulos.
No budismo é muito forte essa ideia de que a vivência budista tem que ser feita junto à comunidade dos praticantes, né? Assim como a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa congregação, né? A congregação dos fiéis. O sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e o nobre caminho óctuplo que condiz à cessação do sofrimento, este, na verdade, é um seguro refúgio. Este é o melhor refúgio. O homem se liberta de todos os males ao se abrigar neste refúgio. Difícil é achar um homem de nobre estirpe. Ele não nasce em qualquer lugar. Onde quer que um tal sábio nasça, esta casa feliz prospera. Feliz é o aparecimento dos Budas. Feliz é o ensinamento do Dharma. Feliz é a unidade da Sangha. Feliz é a devoção dos que em harmonia vivem. Aquele que honra os que honra merecem, sejam Budas ou discípulos. Estes que superaram os males e escaparam da dor e da lamentação. Ele que honra aos tais libertos e destemidos. Não pode seu mérito por ninguém ser calculado. E aqui terminamos o nosso estudo do Dhammapada, que é uma das principais escrituras do budismo Theravada. E a partir da semana que vem, começaremos a estudar o budismo Mahayana. Obrigado a todos e a todas pela presença e até a próxima conversa.